kit ensino fundamental ciclo alfabetização é composto por uma agenda, um apontador, 2 borrachas, 4 cadernos brochurão com 80 folhas cada, um caderno de desenho com 96 folhas cada, um conjunto de canetinhas com 12 cores, 2 colas brancas, um conjunto de giz de cera com 12 cores, um conjunto de lápis de cor com 12 cores, 5 lápis grafite, uma régua, uma tesoura e um estojo. Vamos começar pela agenda. Ela deve ter orientação vertical. Agora vamos falar sobre o apontador. A lâmina deve estar ajustada e afiada. Deve apontar facilmente, sem amassar ou mastigar o lápis. E na embalagem deve haver o selo do 1 metro. Já a borracha deve ser macia, flexível, capaz de remover o grafite com facilidade, sem borrar ou manchar o papel. Ela deve conter a marca do fabricante em uma das faces e o selo do 1 metro na embalagem. O caderno de desenho deve ter 96 folhas. A espiral também deve formar travas sem pontas agudas. As folhas devem ser brancas, sem impressão. Para as canetinhas hidrográficas, as dicas são as mesmas. Observar se a escrita é uniforme e macia, sem falhar, borrar ou deixar excesso de tinta no traçado. Garanta que a cor da tampa seja igual à da tinta e que a base esteja firmemente encaixada no corpo da caneta. As canetas e canetinhas devem valer por pelo menos 12 meses, a partir da data da compra, e durante esse prazo não podem secar. Novamente, é importante que as embalagens tragam o selo do 1 metro. A cola deve vir em tubo de plástico, com bico aplicador e tampa anti-vazamento. Ela deve colar bem e, após a secagem, ficar transparente. A embalagem deve trazer informações sobre o peso líquido, produto atóxico, prazo de validade, composição, nome do fabricante e selo do 1 metro. O giz de cera deve ter traço macio, alto poder de cobertura, cores vivas e composição atóxica. A embalagem deve apresentar as seguintes informações: contém 12 unidades, produto atóxico, composição, nome do fabricante, prazo de validade e ter selo do 1 metro. O lápis de cor não deve esfarelar quando apontado. Ele deve ter cores vivas iguais às do corpo do lápis, com alto poder de cobertura e escrita macia e sem falhas. Na embalagem deve haver as seguintes informações: contém 12 unidades, produto atóxico, composição, nome do fabricante e selo do 1 metro. O lápis grafite também não pode esfarelar quando apontado. Deve ter escrita macia e sem falhas, caber no apontador e ter ponta resistente. O tamanho do estojo deve ser suficiente para caber os itens necessários e ter o selo do 1 metro na embalagem. O caderno brochurão deve ter no mínimo 80 folhas. Elas também devem ser pautadas e margeadas na frente e no verso e ter a mesma altura em todas as páginas. O miolo não deve ultrapassar a capa. A régua de 30 centímetros devem ter demarcações claras, legíveis e precisas, não podendo apresentar falhas ou manchas que não sejam facilmente removidas. As extremidades e bordas não podem ter rebarbas. A tesoura deve ter a ponta arredondada, ser fácil de manusear e cortar bem. Ela não pode desmontar quando aberta e a embalagem precisa trazer o selo do 1 metro.